Olá, hoje é quinta-feira, 18 de abril. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No Conexão de hoje, veja detalhes da exposição do sul-africano William Kendrick, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. No estúdio tem um bate-papo sobre os benefícios da arte dentro da sala de aula e também uma entrevista sobre o projeto de videoaula de matemática, que oferece reforço para os alunos da área das ciências exatas da Unicinos. E ainda no Dia Nacional do Livro Infantil, a gente relembra um projeto de leitura de uma escola de Ivoti, onde o incentivo acontece de aluno para aluno. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. Desenhos, gravuras, esculturas e até mesmo filmes. Tudo isso pode ser visto em apenas uma exposição. É assim a mostra intitulada William Kendrick, Fortuna, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. A exposição do artista sul-africano foi preparada exclusivamente para o Brasil e é a maior mostra da América do Sul. Através da escolha das obras, a curadora Lilian Toni evidenciou o processo de criação pouco convencional de Kendrick. Veja mais detalhes na reportagem. Pela janela, a vista do Guaíba. E pelos corredores, outros elementos que também merecem a admiração dos gaúchos. O terceiro e quarto andares da Fundação Iberê Camargo exibem os traços delicados e os objetos curiosos feitos pelo artista sul-africano desde 1989. É um artista bastante conhecido, tem uma linguagem que agrada a todo mundo, do maior crítico até uma pessoa que tenha desconhecimento e maior contato com arte contemporânea. Entre os 32 desenhos está este, de uma paisagem colonial, que é inédito no Brasil e relata a visão de exploradores europeus sobre a África. Além das 31 esculturas expostas, esse aparelho também chama a atenção dos visitantes. As rodas, que lembram tempos anteriores à invenção do cinema, giram de forma que os traços parecem se movimentar. Outro destaque é esse desenho, feito para o filme O Que Virá Já Veio, que retrata a guerra entre Itália e Etiópia, ocorrida na década de 1930. Ele funciona com base no princípio de aquilo que é distorcido na projeção passa a ser corrigido em um espelho. Ao invés de ressaltar apenas um viés temático, a exposição destaca a variedade de produções do artista. De um lado, a luz natural do espaço ilumina alguns quadros e, de outro, existe a escuridão desta sala que vem chamando a atenção dos visitantes. É que é aqui que são apresentados alguns dos filmes do artista. Diferentes das animações convencionais, os filmes obedecem à técnica chamada Cinema da Idade da Pedra, inventada pelo próprio artista. Ele filmou alterações que fez sobre o mesmo desenho, confeccionado com carvão. Um dos resultados é esse gato que se transforma, por exemplo, em uma máscara. O formato de refazer sem apagar antigas produções causa identificação nos alunos dessa turma do primeiro ano de uma escola da rede municipal de Canoas. Eles tiveram a oportunidade de ver como que ele desenhava com carvão e depois ele riscava, ele abandonava tudo e fazia outra coisa por cima. É como as crianças fazem no trabalho deles. Eles vão riscando, eles não usam a borracha, eles vão automaticamente fazendo, construindo em cima do que eles já fizeram antes. E outras técnicas do artista também podem ser aproveitadas na sala de aula. Outra questão legal de trabalhar é com o modo como nós percebemos o mundo, né? E como essa percepção também envolve, em boa medida, a ilusão. Tem uma série de trabalhos do Kendrick que lidam com isso, aqui nesse andar mesmo, com os visores estereoscópicos, né, que nos mostram como que a gente percebe o mundo tridimensional a partir de imagens bidimensionais. E com tantas opções de artes que proporcionam aprendizados, a pequena Maria Eduarda, que adora desenhar, tira conclusões da exposição. A gente precisa estudar para fazer igual esses que eles fazem.
A exposição William Kentridge Fortuna segue na Fundação Iberê Camargo até o dia 26 de maio. Os materiais do programa educativo da Fundação, com atividades didáticas das mostras, que são disponibilizados aos professores, está para download no site iberecamargo.org.br. É isso aí. Como nós vimos na reportagem, Rodrigo, o programa educativo da Fundação Iberê Camargo procura formar e aproximar o público da arte moderna e contemporânea. E essas orientações pedagógicas que envolvem as ações da Fundação ajudam a desenvolver diferentes capacidades nos estudantes. Isso mesmo, Vanessa. Entre elas está o desenvolvimento da autoestima, a capacidade de simbolizar, analisar, além de trabalhar o senso crítico e estético. E é para conversar mais com a gente sobre como aproveitar a arte em sala de aula que recebemos aqui no estúdio Laura Dallazen, professora de Pedagogia aqui da Unicinos, que tem um estudo sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Muito professora, para a gente iniciar essa conversa, acho que é importante a gente destacar esse ponto da Fundação Iberê Camargo no sentido de conseguir aproximar, diminuir aí essa distância que acontece muitas vezes entre as pessoas e a arte, né? Como é que está esse caminho? A gente consegue cada vez mais incluir isso no dia a dia das pessoas ou ainda tem muito a ser superado? Isso, com certeza. Existe atualmente, como tu disseste, um movimento das instituições culturais, não só museus, mas instituições culturais de modo geral, né, de criar estratégias de acessibilidade à arte. E quando eu falo acessibilidade à arte, eu não me refiro àquela acessibilidade física, né, não só as rampas, enfim, tu ter um intérprete de Libras, né, mas a acessibilidade a alguns códigos da arte ou algumas especificidades da arte, justamente porque a gente entende, né, que no momento que a gente conhece mais sobre um assunto, a fruição acaba melhorando também. Óbvio que tem sempre o componente subjetivo, né? Sempre vai existir uma assimetria entre emissor e receptor, e isso é típico da arte, senão ela não teria por que existir, né? Mas com certeza tendo algumas especificidades, reconhecendo algumas especificidades da linguagem artística, né? A recepção acaba se tornando mais qualificada. É importante também usar a arte no desenvolvimento dos alunos também, né, professora? E como pode ajudar no aprendizado em sala de aula para esses alunos? Olha, eu trabalho numa perspectiva até no curso de pedagogia a partir de 2 pontos, né, de 2 eixos. Um deles é o que tu disseste, né, uma aprendizagem por meio da arte, né, que é quando a arte ela aparece como uma ferramenta de ensino. Isso já é muito presente na escola, né? Nós aprendemos através de uma música, por exemplo, de uma peça de teatro e etc. O outro eixo seria uma aprendizagem para a arte, que daí vai mais ao encontro do que eu falei anteriormente, né? Que o professor possa, né, conhecer um pouco, né, das linguagens culturais para, né, tornar, né, não os alunos artistas, né, mas para tornar, assim, público da arte, né, para fazer com que eles se tornem público da arte, né? Então, seriam 2 coisas diferentes. E como é que a senhora vê essa questão do interesse pela arte? É um hábito que ele pode ser adquirido de que forma? Com certeza. Eu acho que, na verdade, o interesse pela arte, ele existe, né, desde que a gente nasce, né, até para não dicotomizar assim entre arte alta, né, para alta cultura e baixa cultura, né? O que acontece é que esse interesse, né, como a gente tinha comentado antes, eu acho que é muito na perspectiva do repertório, de ampliação de repertório. O que acontece é que a gente fica muito restrito ao que os meios de comunicação nos fornecem, né, que é uma linguagem mais fácil, rápida, tecnológica, né, que exige um certo tipo de tempo. E a gente acaba não desfrutando de outras linguagens que exigem um outro tipo de relação, né? E eu acho que a sala de aula ela pode trabalhar muito bem nisso, né, nesse sentido, como um espaço de ampliação de repertório. E também é interessante, claro, né, que Porto Alegre, por exemplo, tem a Fundação Iberê Camargo, como a gente mostrou aqui na matéria, tem o Margues, tem vários museus que as pessoas podem também conferir e ficar mais próximo da arte também, né? E as escolas também levam alguns alunos para lá. Mas como a senhora mesmo falou antes, é importante fazer o meio de campo também, né? Para que as crianças possam ver também isso, mas entenderem mais o que está acontecendo por ali. Exatamente. Todas as instituições que tu falaste, a gente tem o Santander Cultural também, inúmeras outras, a Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão, só para citar algumas que têm um programa educativo, né? E tem uma iniciativa bem interessante para a gente até sair um pouco das artes visuais, que saiu nos meios de comunicação na semana passada, inclusive, que é a criação da Escola de Espectadores, que foi criada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que vai ao encontro disso que vocês estão falando e que a gente está conversando hoje, né? Que justamente é possibilitar com que os alunos eles possam assistir a uma peça de teatro e logo em seguida, né, conversar, debater com atores, diretores, né, sobre as especificidades da linguagem teatral, né? Conhecer um pouco os bastidores, né, que vai dando mais sentido para tudo aquilo que eles estão vendo. Então é uma tendência essa, né, de formação de público, mas que eu acho que é muito mais no sentido de ampliação de repertório. Não é dizer que uma coisa é melhor do que a outra, acho que a gente não pode cair nisso, né? Mas simplesmente de ampliar repertório.
né? Quanto mais que eu trabalho na perspectiva do né? Não do ou uma coisa ou outra. Quanto mais bagagem, melhor, na verdade. Com certeza, com certeza. E, professora, como é que a senhora vê, por exemplo, essa preparação dos professores? A gente sabe que no caso do programa educativo da Fundação Iberê Camargo, os professores eles têm uma preparação prévia, levam esse material para os alunos na sala de aula e depois essa visita acontece. E daí faz sentido para esses alunos, né? Quer dizer, como é que esse professor que talvez não tenha esse acesso, ele pode também usufruir dessas questões e conseguir colocar isso em sala de aula para ajudar aí a desenvolver outras competências dos alunos, para fazer um meio de campo com outras disciplinas também? As instituições culturais, elas costumam, né, trabalhar também com o professor justamente para qualificar o trabalho em sala de aula, né? Então, oferecem, né, através tanto dos materiais pedagógicos, muitos deles distribuídos online, né, disponíveis, né, melhor falando, online. Que esse professor de uma escola de uma comunidade mais de baixa renda também tem essa chance. Isso, e como são normalmente projetos via lei de incentivo à cultura, né, todas as atividades são gratuitas, né? O que tu disseste, bom, como o professor pode fazer para alcançar isso? Bom, isso, não vou dizer que 100% para não arriscar, mas 99,9%, né, são atividades gratuitas, né? Então, o professor, o que ele tem que é ficar ligado, né, justamente para ele ampliar o seu repertório também. Vem da né? vontade do professor, então, também, né? Exatamente, né? E a gente tem que criar estratégias para romper barreiras simbólicas, né? Porque muitas vezes o professor também não se sente partícipe de um espaço como um museu de arte, por exemplo, né? Então, pouco a pouco, a gente vai derrubando essas barreiras, né, para que ele possa vir a usufruir desses espaços, não só para melhorar, né, a relação de ensino-aprendizagem com seus alunos, as imagens, por exemplo, ou as músicas que ele leva para a sala de aula, mas para ele próprio, né, como um sujeito, enfim, como um cidadão, para que ele possa, né, conhecer também outras formas de linguagem. Se fizer sentido para ele, vai acabar fazendo sentido para esses alunos também. Eles vão comprar essa ideia, né? Vão se sentir pertencentes a esse espaço também. Acho que sim, eu acho que a gente tem um entrave, assim, e a exposição do William Kentridge, ela serve para ilustrar muito isso com a arte contemporânea, né? Os professores têm medo de arte contemporânea, quando, na verdade, a arte contemporânea ela é muito mais próxima das crianças do que lá uma arte renascentista, né? Lá de 1600 e pouco, 1500 e poucos, porque fala do universo deles, fala dos problemas de hoje, né? Isso eu sempre enfatizo em sala de aula. A arte dá conta de problemas do seu tempo. Então, a gente vai numa exposição como o William Kentridge, que tem desenho, que tem vídeo, e as crianças adoram. Né? A própria Bienal do Mercosul, que vai iniciar em setembro que também. Oferece uma interação muito Exatamente, grande também tem um programa educativo, curso para o professor, né? Material pedagógico. Então, a gente tem que ficar ligado, né? Estimular que os professores participem, porque muitos desses projetos, né, sempre envolvem a questão pedagógica e é pensada para eles, né? O público-alvo, né, justamente é professor e, consequentemente, seus alunos. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua presença, pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Até a próxima. A seguir tem uma entrevista sobre um projeto da Unicinos que tem como objetivo auxiliar os universitários nos estudos de matemática. Eles poderão revisar o conteúdo através de vídeos que vão estar disponíveis na internet. Os detalhes logo mais, nós já voltamos.